Vamos para o outro lado com o doutor Fernando Bianchi, também advogado, membro da Comissão de Direito da Saúde da OAB de São Paulo. Bianchi, boa tarde. No seu entendimento, é uma decisão correta esse rol taxativo? É isso que o senhor tem de opinião? Boa tarde, obrigado por estar aqui na Tati Band Litoral. Boa tarde, Fatioli, é um prazer estar com você, com seus telespectadores e poder levar um contraponto nesse tema tão importante para convidar todos à discussão. Respeito o doutor Fabrício, a posição dele, a posição da senhora que representa os beneficiários aí que tem um filho autista, e eu deixo claro que a minha fala aqui não eu não vou tratar das particularidades de determinados atendimentos aí de alguns beneficiários. Eu acho que esse importante tema, ele leva a 3 pontos iniciais que nós temos que colocar aqui. Quais? O rol da ANS, ele é um rol que trata da saúde suplementar e não da saúde universal. Saúde universal é de competência exclusiva do SUS. É importante que se entenda isso. A ANS, responsável, né, pela regulamentação do setor de saúde privada, que não é uma autarquia, não é um órgão das operadoras de plano de saúde, é um órgão governamental, uma autarquia federal, ela já tinha, há muito, fixado a natureza taxativa desse rol, pela RN 465, de modo que não se trata de uma novidade. É uma coisa que já existia, né? E isso é importante eu fixar para desmistificar essa coisa de que agora os beneficiários terão prejuízo, houve um retrocesso. Não houve nada. O que houve foi apenas uma ratificação por parte do STJ de uma posição que o órgão técnico, regulador, governamental já tinha se posicionado. Na realidade, nós entendemos que foi uma decisão correta do STJ, isso não implica em nenhum retrocesso, em verdade, significa segurança jurídica para os beneficiários. Me permita, eu saiba e tenha certeza disso, quando eu não entendo de maneira muito clara, é um entendimento meu, não que o senhor não esteja sendo claro, não é isso, pelo amor de Deus, mas quando eu não entendo, eu pergunto, comigo não tem, como eu digo na gíria, frufru. O senhor está nos explicando que o que já não tinha as restrições no atendimento a pacientes especiais ou portadores de necessidades especiais, essas restrições de hoje, elencadas no rol taxativo, sempre existiram? Pergunta 1. Pergunta 2. Então nada mudou? É isso que o senhor está nos garantindo? É isso? É isso. O que eu garanto aos senhores é que não existiu com a decisão do STJ nenhuma restrição de direitos. Nenhuma. O que em verdade havia era uma manifesta insegurança jurídica de judicialização em massa de tratamentos não previstos, que não é uma novidade. É algo que já existe há muito tempo. Vou lhe trazer um dado que é importante. Por favor. 45,9% da judicialização em matéria de saúde, as famosas liminares, para todo mundo entender, tem como objeto tratamento sem nenhuma evidência científica. Sem nenhuma evidência científica. O doutor Fabrício colocou um ponto da medicação oncológica, os neoplásicos, né? No último ciclo de incorporação de tecnologia, que é um trabalho que a ANS faz muito bem, ela rejeitou 17 incorporações de medicação de neoplásicos. Por quê? Porque não tinha evidência de eficácia científica. Ou seja, na realidade, não muda nada. O que nós temos que fazer força é que a ANS, periodicamente, aperfeiçoe os seus mecanismos de incorporação de tecnologia, para que, de fato, sempre o rol das coberturas seja um rol atual, que realmente forneça coberturas que tenham eficácia comprovada técnica, sob o ponto de vista médico e científico, né? E para que isso dê um equilíbrio e as operadoras de plano de saúde não sejam só pagadoras de contas, mas sim gestoras de saúde. Okay. E gestor de saúde significa dar aquilo que há direito e que é eficaz, né? Infelizmente, eu tomo a liberdade aqui de discordar do meu colega, do Dr. Fabrício, que ele coloca que agora quem decide quem tem cobertura ou não é o plano de saúde. Não, me perdoe, não é isso. Quem continua decidindo é a caneta do médico. Porém,
há de se ter uma regra do jogo, porque a caneta do médico não pode simplesmente, né, indicar um tratamento que não tem eventualmente uma eficácia científica comprovada e, com isso, atrapalhar, trazer um prejuízo para o sistema privado de saúde como um todo e, eventualmente, prejudicar aqueles que têm direito e têm direito a uma cobertura adequada, uma cobertura que foi comprovada sob o ponto de vista científico, a ficar a ver navios. Pois não. Porque, de novo, a vida não tem preço, Fatioli, mas a medicina custa muito caro. E o recurso financeiro, ele é finito. Okay. E as operadoras precisam ter sustentabilidade. Pois não. Doutor Bianchi manifesta a sua opinião. Doutor Fabrício Pozzocco. Com todo o respeito ao colega, e lembrando que nós aqui estamos travando um debate de ideias. Lógico. Né? E é muito interessante esse contraponto que é feito. O discurso do colega ele é muito bonito, mas na prática a gente sabe que não é isso que funciona. E talvez essa seja a grande discussão da distância da decisão do STJ para quem está na outra ponta, que são os consumidores que necessitam dos tratamentos. A gente sabe, só para poder a gente fazer essa lembrança, que a judicialização dessas situações acontecem exatamente porque o rol da ANS e porque a posição dos planos de saúde é extremamente diferente de toda essa defesa que o colega colocou aqui. Nós aqui sabemos quantas vezes existe uma dificuldade tão grande de um usuário de um plano de saúde conseguir um tratamento simplesmente porque o plano de saúde, a questão dos gestores desse plano, simplesmente refutam a situação, dizendo exatamente que não existe o tratamento científico, né? Que não existe a situação cientificamente comprovada no Brasil. Infelizmente, a gente sabe, né, que essa situação, a velocidade disso para incorporar no rol não é a mesma velocidade das necessidades das pessoas que precisam. E os contratos acabam ficando, na verdade, talvez não os contratos, mas a posição do rol acaba ficando extremamente defasada em relação a quem precisa. A gente pode dizer o tratamento das pessoas, dos portadores do transtorno do espectro autista, que necessitam do tratamento ABA, né, que é um tratamento cientificamente aprovado no mundo inteiro. E aqui no Brasil, infelizmente, não consta no rol da ANS. Como é que a gente fica nesse caso? É uma discussão diferente, ou um posicionamento que o mundo inteiro reconhece, mas o rol da ANS diz que não é um tratamento permitido ou não consta nesse rol. E aí a gente fica como no caso? A saúde tem que valer para todo mundo. A saúde não pode ser simplesmente aquele mesmo argumento do banco que a gente escute, infelizmente, né? O banco teve um prejuízo. Sim. Quando que o banco teve um prejuízo? Sim. Né? Sim. Vamos deixar claro isso. As operadoras de plano de saúde têm um prejuízo e os contratos devem ser observados. Será que o judiciário inteiro brasileiro está errado? E a opinião de 5 ministros ou 4 ministros, né? 5, 6 ministros do STJ ponderaram tanto essa situação quando praticamente um judiciário inteiro entende ao contrário. Eu acho que quando a gente vê tratamentos como esses casos do método ABA, que funcionam no mundo inteiro e são colocados como importantes, e aqui no Brasil a ANS simplesmente não inclui no rol, e não inclui de jeito nenhum, isso aí já tem sido uma reivindicação tão grande, né? O discurso infelizmente não funciona em tudo. Colega, desculpa, mas essa é a minha opinião, com todo o respeito que eu tenho ao colega. Olha, doutor Bianchi, a mesma pergunta que eu vou fazer ao senhor, eu faço também na sequência ao doutor Fabrício Pozzocco. A pergunta é, se uma pessoa que tem o seu plano de saúde precisar de um determinado atendimento médico que não está listado no rol taxativo, ela só vai conseguir, se é que vai conseguir, mediante um advogado competente como o senhor ou como o doutor Pozzocco, é o único caminho a partir de agora com essa nova situação, nova, no seu entendimento, nova / velha situação, né? Veja, Fatioli, sim, né? Tá. Eu gostaria de reiterar que, para nós técnicos, né, a nossa narrativa é uma narrativa técnica, uma narrativa de mercado, uma narrativa de sustentabilidade para que todo o público da saúde privada ainda tenha um plano de saúde para chamar de seu amanhã, né? Do contrário, nós podemos ter realmente essas posições
que eu reverencio, inclusive a posição do Dr. Fabrício na defesa dos consumidores, mas, como eu disse, né, a gente tem que vir para a realidade e entender que o sistema ele tem uma limitação. Nós não estamos falando do SUS, né? E um médico aqui ou acolá pode ter uma posição até, às vezes, mais arrojada de alguns tratamentos, mas que nós temos que estar sujeitos a controle científico. Se o controle científico e a aprovação é mais tardia ou não, como disse o doutor Fabrício, né, aí é uma questão, como eu disse, que nós temos que aperfeiçoar esse sistema. Mas o fato é que, para que exista segurança jurídica para os dois lados, né, é preciso que tenha regras do jogo. E essa regra do jogo, respondendo sua pergunta objetivamente, é sim. Nós temos que respeitar o contrato ele é suplementar. Não há como eu ter uma saúde suplementar, não há como eu ter uma previsão, um cheque em branco, uma coisa em aberta, que eu, operadora, que preciso, por força de lei, fazer os meus cálculos atuariais, eu não consigo sequer fazer um preço de mensalidade. Eu não consigo sequer saber se eu vou conseguir cumprir o contrato com toda a universalidade dos meus outros beneficiários. O doutor Fabrício coloca uma coisa bem verdade. Eu hoje sou gestor de mais de 30 mil liminares de ações judiciais. E a gente percebe que realmente existem algumas não conformidades aqui ou acolá, como em qualquer mercado. Mas também existem muitos abusos, né, de organizações que tentam artificialmente colocar algumas tecnologias, e claro, o paciente ele vai entender isso como uma benesse, mas que em verdade não tem comprovação nenhuma. E com, infelizmente, não digo que são todos os casos, interesses econômicos financeiros. Muito obrigado, agradeço ao doutor Fernando Bianchi, que é membro da comissão, advogado, membro da Comissão de Direito da Saúde da OAB de São Paulo. Um grande abraço, doutor Bianchi, muito obrigado.